Capítulo 17. Carta. E foi no casamento de Tom e Elola que eu comecei a desenrolar o novelo embolado em que minha vida se transformou, ou a me enrolar ainda mais a ele. Não me decidi. Amora mordiscou os últimos fiapos do feno dentro do cesto suspenso e esfregou com indignação, batendo a pata no chão na esperança de que a humana empoleirada sobre seu almoço largasse o livro caindo aos pedaços e viesse acudi-la. O que podia ser mais importante que alimentá-la? Marina não percebeu a irritação da égua e apenas estendeu o braço para alisar a pelugem escura brilhosa, enquanto devorava as palavras de Jane Austen, tentando de uma vez por todas resolver o mistério que a mãe semeara em sua mente uma quinzena antes. Seu aparecimento foi tão abrupto que Elizabeth não conseguiu impedir que ele a visse. De imediato, seus olhos se encontraram e ambos coraram intensamente. Ele teve um forte sobressalto e por um momento pareceu paralisado pela surpresa. Mas logo se recuperou, avançou em direção ao grupo e falou a Elizabeth, se não com impecável serenidade, pelo menos com impecável educação. Então aquilo devia ser a tal coisa que a mãe mencionara ao tentar explicar por que a Valentina e Ian Clark nunca teriam funcionado. Se estivesse entendendo corretamente, ela relanceou o volume antigo de Orgulho e Preconceito, que surrupiara da mesa de cabeceira da mãe, cujas bordas se enrolavam feito pétalas. A tal coisa sobrava ao Sr. Darcy e Elizabeth Bennet. Em vez de a descoberta apaziguar sua mente agitada, só conseguiu causar mais burburinho. O fato de Marina não sentir o corpo queimar na presença de Diogo não significava que a tal coisa não pudesse existir entre eles. Do mesmo modo, sentir todo o corpo incendiar perto de Samuel não era sinal de que ela sentisse a coisa pelo melhor amigo. Afinal, o que uma escritora inglesa saberia sobre sua vida amorosa? Isso é uma grande perca de tempo. Pulando da pilha de feno, foi esconder o livro no alforje da cela de Amora, empoleirada em uma viga baixa, antes de apanhar o canivete e roçar a lâmina pela tira de tecido que prendia o almoço da égua. Amora relinchou um agradecimento quando o cesto estava abastecido e se pôs a comer. Marina aproveitou para escovar os pelos brilhantes, a crina embaraçada, a cauda inquieta. No entanto, o trabalho terminou muito antes de sua inquietação. Pensou em escovar a parelha da carruagem dos pais, mas Isaac já havia feito isso. Sem mais nada a fazer, com um suspiro agastado, ela deixou o estábulo Dosamina e começou a voltar para casa, seguindo a trilha de cascalho dourado. Talvez pudesse se ocupar na cozinha, não entre as panelas, por certo, Deus a livrasse. Não queria incendiar a casa antes que a amiga e o primo se casassem, mas poderia cortar lenha ou carregar alguma caixa de bebida. A exaustão a ajudaria a sossegar a mente e o coração. Já tinha uma boa visão da entrada dos fundos da mansão quando suas botas rangeram com a parada seca. O empregado recebeu as rédeas das mãos de mais um convidado.
um que Nina andava evitando. Samuel tampouco a procurara, o que a fazia imaginar que tinha o mesmo plano, mas com propósitos diferentes. Ela ainda não decifrara o que aquele encontro na igreja significara. Tudo o que sabia era que uma sensação morna e elétrica se concentrava em seu peito sempre que se recordava de como estivera tão perto de Sam, do toque dos dedos dele, do desejo irreprimível de beijá-lo. Amigos não grudavam a boca uma na outra. Ou será que grudavam? Não, não grudavam. Ela decidiu. E como prova, se a pessoa invocar a expressão de Samuel ao se afastar dela quando compreendeu suas intenções. A reação dele a entristecia e a enervava em igual medida. Não queria que ele se sentisse desconfortável em sua presença. Tampouco sabia como não ficar desconfortável perto dele. Fosse lá o que estivesse acontecendo, sabia que precisava continuar a evitá-lo, ao menos até desvendar o mistério que era sua própria mente. Tudo o que ela desejava era que as coisas voltassem a ser como antes, de Sam partir para a Europa. Antes daquele beijo, seu coração segredou. Assim, ela começou a recuar de costas, e teria corrido se o olhar de Samuel não tivesse se cravado em seu semblante. Atraído por aquela conexão instantânea que existia entre eles desde sempre, como se não houvesse outra direção para ele, não havia para ela. Mesmo daquela distância, Marina viu o peito dele se expandir com uma inspiração profunda ao acenar e então avançar pela trilha de seixos brilhantes que o traria até ela. Corra! Somente gritou, o mais depressa que puder. Não, fique, demandou seu coração. Por favor, fique. O que ela realmente queria era que as vozes dentro de si se calassem. Ora essa, não queria magoar Samuel ao fugir dele sem uma desculpa, mesmo que fosse uma esfarrapada. Mas ficar e confrontá-lo com todo aquele ruído dentro dela. Ironicamente, a última pessoa em que teria pensado providenciou a desculpa perfeita. Um risonho Diogo atravessava às pressas o gramado. Minha pérola, o que faz aqui sozinha? Diogo fez uma careta para as saias da noiva, sujas de pelo de cavalo, terra e capim seco. Pensei que estaria livre para me acompanhar em um passeio pela propriedade. Afinal, você a conhece melhor que eu. Mas seu estado... Suspeito que deseje se limpar primeiro. Um pouco de sujeira nunca me incomodou. Por sobre o ombro de Diogo, ela observou Samuel diminuir a velocidade até essa vincada. Aproveitar o tempo a sós para discutir com você um assunto de suma importância, dizia o noivo. Aham. Por que Sam não parava de andar? Por que continuava vindo diretamente para eles? Nina não o queria perto do noivo. Ora, porque ela precisava inventar uma justificativa. Não queria e ponto final. O que acha da minha ideia? Ouviu Diogo indagar. O tom urgente do noivo capturou a atenção dela. Ele analisava
em um misto de excitação e impaciência. A razão era um mistério para ela. Por isso, tentou pensar em uma resposta aceitável. Começou devagar, que é uma ideia excelente. Marina teria ficado preocupada em ter feito o papel de tola, pela maneira como o noivo se iluminou. Mas Sam continuava avançando e, se ela não se mexesse, em menos de 30 segundos os alcançaria. Por que não apresento a propriedade a você agora mesmo? Ainda temos algumas horas até a cerimônia. Ela enroscou os braços do noivo e praticamente o arrastou na direção oposta do melhor amigo. Eu sabia que a ideia iria lhe agradar. Ele continuou falando. Marina sabia disso, pois Diogo não parava de gesticular nem dava descanso para os lábios. Mas ela não ouviu uma sílaba sequer, apesar de manter toda a atenção no perfil do noivo. Tudo nela se concentrava em não ceder ao desejo de se virar para trás. Não seria capaz de enfrentar Samuel naquele momento. Mal conseguia confrontar a própria consternação que se afastar do melhor amigo lhe provocou. Muito bem, ela sabia que não poderia evitá-lo para sempre, mas também não havia razão para apressar as coisas, não é mesmo?